Agora a gente vê como que um homem de Deus, uma mulher de Deus, demonstra toda essa carga doutrinária, toda essa compreensão pela fé nos relacionamentos. E aí nós citamos, né, dentro dessa estrutura, alguns tipos de relacionamento, né? Nós citamos 6, eu elenquei 6 relacionamentos. Fala um desses relacionamentos, Lara, que a gente citou. Relacionamento com Deus. Com Deus, isso aí, esse é o primeiro, inclusive, no capítulo 12, né? Qual é os outros? Fala um outro aí, tipo de relacionamento, Lídia Castilhos. Tá fechado o teu áudio. Tá conseguindo abrir o áudio? Vai lá então, Eduardo Castilhos, ajuda aí a tua mãe. Outro relacionamento. Relacionamento com os inimigos. Com os inimigos, é isso aí. Lá no capítulo 12, relacionamento com os inimigos. Conseguiu abrir aí, Lídia? Relacionamento comigo mesmo. Relacionamento conosco mesmo. Muito bem, muito bem, muito bem. Ederson. Relacionamento com os irmãos? Com os irmãos. Muito bom. Essa turma está afiada. Estou gostando, hein? Falta mais 2 relacionamentos. Pastor Tiago. Relacionamento com as autoridades. Com as autoridades, capítulo 13. Como é que a gente se relaciona com as autoridades, né? E o último relacionamento, ali, a Bianca. Com as diferenças. Relacionamento com as diferenças no que diz respeito a aspectos secundários. E daí trabalhamos ali, né, no capítulo 14 e 15, esses fortes e fracos, né? Diferenças ali de entendimento, mas de forma secundária, não nos aspectos de salvação, não nos aspectos primários. Amém. Depois nós migramos aí para esse capítulo 16. É interessante esse capítulo 16, porque Paulo, ele parece que ele está finalizando esse capítulo 3 vezes. A impressão que dá, eu acho que é o mesmo sentimento que eu estou tendo. Eu não quero finalizar esse capítulo. Parece que Paulo não quer finalizar, que ele por 3 vezes parece que ele está dando a saudação final e ele retoma de novo. Então, com essas vezes, né, que ele finaliza, foi aonde eu trouxe 3 módulos dentro desse último capítulo, né? Só que o primeiro módulo eu dividi em 2. Lembram disso? Então, o primeiro módulo falava dessa saudação para os amigos. Esse foi o primeiro módulo, que daí eu dividi em 2. Peguei primeiro a saudação e a orientação que ele dá para a Febe, para ser recebida ali, porque ela era muito provavelmente a portadora dessa carta para Roma, porque ela ia para Roma e Paulo estava pedindo para ela ser bem recebida, porque ela tinha cuidado dele, ela tinha provido ele, ela tinha sido uma patronese. Lembram disso? Então, nós trabalhamos ali essa patronese, uma patrocinadora, uma investidora no reino de Deus, uma mulher disposta mesmo a abençoar de todas as formas, e uma mulher de negócios, né? Muito provavelmente ela estava indo com esse intuito comercial de negócios e já ia também encontrar os irmãos lá, conhecer os irmãos, e ela estava tendo uma referência ali da parte do apóstolo Paulo. Nós vimos também nessa primeira parte desse primeiro módulo, né, que nós dividimos em 2 partes, nós vimos também a questão do diaconato, de que era uma diaconisa, o que era isso, né? Esse serviço, que não era necessariamente, muito provavelmente,
não estivéssemos falando de cargo eclesiástico, mas de serviço voluntário. Era alguém que servia voluntariamente. Essa era a FEB. Depois, na segunda parte, ainda dentro dessa primeira sessão da saudação para os amigos, a gente falou muito, foi na aula passada, a respeito de Priscila e Áquila. Lembram disso? Priscila e Áquila eram esses judeus de Roma, tiveram que sair por conta do decreto lá do Cláudio, que está lá em Atos 18, e depois eles vão junto para Éfeso. Lá eles são ali os condutores de Apolo, né? Acabam sendo ali quem ministra o caminho para Apolo, que era um homem fervoroso em palavras, que foi muito usado no Evangelho também, e tinha uma virtude que foi muito falada por nós e que para nós é muito comum em Áquila e Priscila e que nós vimos também em outras pessoas dentro desse ambiente de igreja. Qual era essa característica, Priscila? O que eles tinham no coração? Áquila e Priscila. Eles eram acolhedores? Acolhedores, eles recebiam na casa deles a igreja, porque era uma característica daquela época, né, Priscila? Nós não tínhamos a realidade que a gente tem hoje, dos templos, né? Ali não se tinha essa condição, né? Havia um impedimento de haver templo, um impedimento não financeiro, mas impedimento jurídico mesmo, legal, né? Não era permitido. Então, os irmãos se reuniam em casas, nas casas, né? Ali eles repartiam o pão, perseveravam na doutrina dos apóstolos, oravam juntos e tinham essa capacidade de perseverar nas coisas de Deus para que eles evoluíssem como igreja, né? Para que essa igreja fosse crescendo. Então, essa era uma característica de Priscila e Áquila. E nós temos muitas dessa característica, nós aprendemos muito isso, né? Hoje eu posso dizer que nós temos aí uma igreja acolhedora, uma igreja que acolhe os visitantes quando chegam. Isso é muito testemunhado pelas pessoas, né? Pô, me senti em casa, nunca me senti tão recebido em nenhum lugar. Então, eu fico muito feliz e muito grato a Deus pela absorção assim da vida coletiva da igreja para que a gente tenha esse tipo de receptividade, o acolhimento, a hospitalidade, né? Foi uma coisa que nós trabalhamos muito aqui, porque nós não tínhamos aqui, e isso de forma muito clara. Claro que os irmãos eram acolhedores e eram queridos, e era uma igreja que tinha muito amor, mas eu percebo que o Espírito Santo nos usou para trabalhar bastante isso, para potencializar, digamos assim, aquilo que já tinha, né? E hoje a gente tem uma força muito grande nos nossos grupos caseiros, né? Isso já é uma expressão também dessa igreja primitiva, né? Que continua com esse DNA, essa força, né? Nesses grupos caseiros, nessas pessoas se sentem bem ali, né? Até é um ambiente assim bacana de porta de entrada, né? Porque as pessoas se sentem em casa mesmo, né? Vocês conseguem ter essa habilidade aí, as lideranças, as pessoas que abrem a sua casa também. Eu quero louvar a Deus por essas pessoas, esses Áquilas e essas Priscilas que abrem a sua casa para as pessoas entrarem ali. Aí é um compromisso, toda semana tem que estar ali abrindo a casa, né? Às vezes quer fazer uma viagem, alguma coisa, e não faz porque tem esse comprometimento, né? Nós vimos que tem essas avarias também, né? Várias pessoas vindo ali, já quebra alguma coisa aqui, quebra ali, dá um problema ali, mas são coisas que vale a pena, irmãos, porque é pelo reino de Deus que a gente está fazendo essas coisas. Eu louvo a Deus pela vida de vocês, que o Senhor continue levantando vocês dessa forma, e levante outras pessoas ainda com essa disponibilidade, né? Vem na minha casa, vamos se reunir na minha casa vai ser chamada casa de oração, casa de palavra. Toda a vizinhança tem que saber que aqui é o lugar que se prega a palavra de Deus. Então, muito bom a gente poder finalizar. Então, nós finalizamos, né, essa saudação lá no versículo 16, que é quando ele fala ali, né, com muita afetividade, aquela cultura do ósculo santo, daquele carinho.
daquele beijo mesmo santo, né, sagrado de irmãos, né? E agora a gente vai começar uma outra sessão, né? A segunda sessão dentro desse capítulo 16, que é esses inimigos que nós temos que evitar. Então, nós vimos os amigos que foram saudados e agora os inimigos que têm que ser evitados. Então, é isso que nós vamos falar agora. Nós vamos usar a base do versículo 17, 18, 19 até o versículo 20. Amém, irmãos? Graças a Deus? Então, tá. Então, vamos ler. Eu quero pedir para o Eduardo ler para mim esse texto. Aí, em Romanos, no capítulo 16, do versículo 17 ao versículo 20, por favor. Amém. Irmãos, peço que notem bem aqueles que provocam divisões e escândalos, em desacordo com a doutrina que vocês aprenderam. Afastem-se deles, porque esses tais não servem a Cristo, nosso Senhor, e sim a seu próprio ventre. Com suaves palavras e lisonjas, enganam o coração das pessoas simples, pois a obediência de vocês é conhecida por todos. Por isso, me alegro por causa de vocês. Quero que sejam sábios no que diz respeito ao bem e simples no que diz respeito ao mal. E o Deus de paz, em breve, esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. A graça de nosso Senhor Jesus esteja com vocês. Amém. Parece que ele está se despedindo de novo, né? Então, lá no 16, ele também saúda ali todo mundo com ósculo santo. E agora parece que ele se despede de novo, né? Então, para começar essa sessão, eu quero que você escreva aí no cabeçalho aí que nós vamos falar no primeiro momento da atenção para o falso ensino. Essa atenção para o falso ensino. Então, tem um ensino, a Bíblia fala que tem uma doutrina de demônios. É um falso ensino. E é um ensino que nós, quando nós estamos na nossa carnalidade, na nossa humanidade, a Bíblia diz que nós temos coceiras nos ouvidos para nos cercarmos desses mestres que vão falar aquilo que a gente quer ouvir. Esses falsos mestres que trazem essas doutrinas de demônios. Espíritos enganadores, que usam pessoas que foram enganadas para que elas também enganem. Foram mal ensinadas para que elas também mal ensinem. Então, é disso que Paulo vai chamar a atenção agora. A primeira coisa, eu quero citar duas questões aqui básicas que está nesse versículo 17. A primeira coisa, como é que a gente identifica esse ensino? Como é que a gente identifica essa teologia? Como é que a gente identifica essa doutrina? Como é que a gente identifica esse falso fundamento? A primeira coisa, são pessoas que causam dissensão. Promove a dissensão. Essa promoção de divisão, de confusão. A gente percebe, isso aí é uma percepção profunda e íntima. A gente percebe uma ausência de coração reconciliador. Escreve isso também nessa primeira parte. Então, tu percebe que... Então, é aquela pessoa que percebe que ela, na conversa, ela vem, daqui a pouco ela traz ali uma palavra, ela traz uma fofoca, ela traz ali um rigor, né? Nós falamos no domingo, uma mão muito pesada, ela traz ali dizendo que está acontecendo alguma coisa, mas tu vê que o espírito que está por trás daquela pessoa, às vezes falando um fato até ocorrido, mas é um espírito de dissensão. É um espírito de divisão, é um espírito de acusação, é uma ausência do caráter pacificador.
O caráter pacificador é reconciliação. Então, orar a Deus assim, viu, irmãos? Senhor, nos dá esse coração, nos dá esse espírito, nos dá esse discernimento para a gente perceber quando uma pessoa vier e trouxer alguma posição, porque esse ensino não é sentar para ensinar. Isso é uma conversa, isso é uma colocação, isso é uma pregação, isso é uma conversa aqui na igreja, aqui no final do culto. A gente tem que ter cuidado, tem que ter uma atenção com esses falsos ensinos. Amém, irmãos? Porque aquilo que a gente fala e aquilo que a gente recebe, nós temos que entender sempre que são sementes. Nossa vida é uma vida de semeador. É uma vida de ser semeado e de semear. Adquirir semente e semear. Então, nós precisamos ter muito cuidado qual a semente que a gente está recebendo na nossa vida, na nossa terra, porque essa semente ela vai florescer e vai gerar outras sementes que nós vamos entregar. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. E isso na maturidade a gente vai ter discernimento. Então a gente percebe, bom, essa semente não é boa, essa semente não é do céu, essa semente não é de Deus. E aí tu blinda, aí tu bloqueia, aí tu filtra e tu não deixa aquilo ali entrar no teu coração. Por vezes, não necessariamente, a gente rechaça aquilo. A gente fala aquilo, a gente contraria aquilo. Mas não sempre. Amém, irmãos? Precisamos de discernimento. Senhor, nos dá discernimento. Outro dia, estou me lembrando agora, assim, eu tenho muitos exemplos assim, mas outro dia eu estava com uma pessoa aqui na minha sala, que ela foi trazer uma situação, ela foi trazendo, e ali eu percebi no meu espírito que eu tinha que contrabater aquilo ali, que repreender aquela posição. Nem conhecia aquela pessoa, não tenho relação com ela, mas eu percebi que aquilo era uma semente espiritual, era um ensino que estava entrando aqui nesse ambiente. E aí eu peguei e trouxe um outro ensino, trouxe uma outra posição. E aí o que se estabeleceu foi aquela outra posição que eu trouxe. Mas nem sempre. Hoje, por exemplo, a gente estava eu e o Eduardo ali numa situação também, veio uma pessoa também de fora, trouxe uma posição ali que a gente viu que era completamente contrária àquilo que nós queremos, não era uma semente de um ensino de alguém reconciliador, era de uma dissensão, era de uma facção, era reclamação, era murmuração, era insatisfação. Então, nós rechaçamos aquilo ali, eu e o Eduardo nos demos conta disso, mas não entendemos de não falar nada. Amém, irmãos? Então, a gente tem que ter essa capacidade de discernir, né? de saber quanto que a gente se posiciona e quanto que não se posiciona. Mas o fato é que nós precisamos cuidar para não ser ingênuos. E a gente vai ver isso logo mais adiante aqui, para não estar recebendo essa semente que não é de Deus, porque se a gente receber, vai florescer. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai entregar. Então, o primeiro ponto é essa dissensão, né? Esse espírito, né? De que ele é faccioso, que ele é contencioso. O segundo ponto é a parte da doutrina. E vocês percebem que ele diz assim, né? São escândalos contra a doutrina que aprendeste. Então, a primeira coisa, como é que a gente tem que saber, como é que a gente vai saber se aquilo é contra a doutrina? Se a gente conhecer a doutrina. Por isso que é muito importante a gente conhecer a palavra de Deus, a gente estudar a palavra de Deus, a gente se dedicar à palavra de Deus. Irmãos, vocês precisam, quando vocês estão diante da palavra de Deus, ora para o Senhor. Ora a Deus, porque é um bloqueio da carne para que essa semente boa da sã doutrina não entre na tua vida. Ora e pede, eu quero absorver o que é teu, eu quero poder receber da tua vida, Senhor. Eu preciso conhecer a sã doutrina para que eu possa diferenciar
a doutrina que é saudável para a doutrina que enferma, que adoece a nossa vida. Precisamos ter uma vida de palavra, irmãos. Não dá para a gente ter uma vida só emocionado com a fé. A fé não é emoção, a fé não é só sentimento, a fé é razão, é um culto racional. Nós precisamos ter conhecimento para poder ter um posicionamento. Nós precisamos ter convicção doutrinária. Palavra. Para a gente não se tornar vulnerável. Frágil, levados por qualquer vento de doutrina. Preciso conhecer a doutrina para saber o que é falso. Senão, se eu não conhecer, eu vou absorver qualquer coisa, vou pegar qualquer coisa. Nós precisamos ganhar esse filtro cada vez mais. Capacidade de discernimento a partir do conhecimento de Deus na relação com o Espírito Santo e o conhecimento também da doutrina dos apóstolos, da sã doutrina. Então, esse conhecimento, né? Que é essa palavra mesmo no coração, né? Guardei a tua palavra no meu coração. É o conhecimento dessa doutrina de quem Deus é, essa intimidade com o Espírito Santo e com a revelação. E aí é a palavra de Deus mesmo. Conhecimento da palavra de Deus. Não teórica, mas pela intimidade com o Espírito Santo. A gente passa a conhecer a palavra de Deus de forma viva, eficaz. Graças a Deus. Muito bom. Amém, Soraya. Soraya caiu na internet, perdeu um pouquinho. Depois a gente pode voltar alguma coisinha. Então, o segundo ponto é esse. E aí, essas pessoas a gente deve se afastar. Aí eu lembro que, na semana passada, a Vicky fez essa pergunta. Lembram disso? Que a Vicky fez essa pergunta? Como é que é isso de se afastar? Então, o que é isso, se afastar? É a gente fugir dessas pessoas, é ter medo dessas pessoas? Não. Essas pessoas, sendo visualizadas, elas não têm protagonismo na nossa vida. Ainda que elas tenham o nosso olhar de amor, de compaixão, porque o Espírito Santo pode gerar uma iluminação e transformar essa pessoa facciosa em acolhedora. Essa pessoa que gera contenda em pacificadora. Mas a gente tem bem claro, então isso está afastado, isso está determinado. A gente sabe quem é. Ainda que a gente também entenda que o Espírito Santo pode transformar aquela pessoa, mas essa pessoa ela não pode nos distrair, ela não pode nos atrapalhar no que diz respeito à nossa caminhada de fé. Então, ela foi identificada, ela pode ser repreendida, ela pode tentar ser corrigida. Se ela não quiser, a gente se afasta. No sentido de não dar crédito. Não dar crédito, não é não estar junto. Amém, irmãos? A gente tem que estar junto com todo mundo, irmãos. Porque depender de nós, a gente tem paz com todos. Mas agora a gente precisa avaliar quem são aquelas pessoas que Deus deu para estar com a gente. Quais são as pessoas que Deus deu para estar com a gente, nos influenciando, e quais as pessoas que Deus atraiu para estar com a gente, que a gente de maneira nenhuma vai lançar fora, porque a gente também vai cuidar. Cuidado para a gente não se enganar, né? Amém, irmãos? Então, agora, uma outra parte agora que fala do versículo 18, dessas mesmas pessoas, desse mesmo espírito, desse mesmo caráter cristão. Presta atenção que está dentro da igreja, irmãos. Está presente nas nossas liturgias, onde a gente olha, onde a gente entende, a pessoa se apresenta como um cristão. E um cristão que a gente vai ver agora, que ele não serve a Cristo, porque, na verdade, diz que ele serve o próprio ventre dele. Está no versículo 18 isso.
Então, ele não é alguém que serve a Cristo, ele não é alguém que se sente totalmente suprido, ele mesmo pensa que tem necessidade, por isso que o ventre dele é que ele serve. Então, ele quer sempre se alimentar. Alguém que serve o seu próprio ventre, o que ele é? Insaciável. Porque tudo que entra no ventre sai. Amém, irmãos? Tudo que entra no ventre sai. Então, essa pessoa, que ela não serve a Cristo, mas ela serve o próprio ventre. Caiu aqui minhas coisas, meus pergaminhos. Esse que serve o próprio ventre, ele é insaciável, porque tudo que entra sai. Ele não consegue fixar nada. Ele não prende nada ali. Aquilo entra e sai. Então, ele está sempre insatisfeito. Ele está sempre precisando se preencher. É a carência. Por isso que nós, cristãos, nós não temos essa carência, porque nós servimos a Cristo. E Cristo, ele é pleno. Cristo, quando Jesus chega em João 4 e vai conversar com aquela mulher, ele chega falando primeiro do ventre dele. Olha, eu tenho sede. Só que conforme o relacionamento cristão, quando Cristo começa a se relacionar e aparecer, ele diz para ela, olha, se tu soubesse com quem tu fala, tu ia me pedir água, porque eu tenho uma água dentro de mim e ela não para nunca de jorrar. Quem toma dessa água nunca mais vai ter sede. É alguém que não está servindo o próprio ventre. É alguém que entende que os olhos dele é para outra pessoa, que a fé dele é para o próximo, que o amor que ele tem sido amado por Deus, ele precisa projetar em alguém. Todas as virtudes de Deus precisa ser sobre a vida de alguém. Então, ele serve a Cristo. Agora, esse outro não. Esse outro não serve a Cristo, ele serve o próprio ventre. O que é servir o próprio ventre? Assim, de maneira fundamental. Dinheiro. Então, é gente que prega por ganância. É gente que faz da fé uma fonte de lucro. E na mentalidade deles, na cabeça deles, aquilo ali é lucro, aquilo ali é uma fonte de lucro. Então, isso também é a ganância, que é reconhecimento. Então, esse ventre, ele é insaciável, ele faz tudo por desejo, por necessidade, e escreve aí, ele é insatisfeito. Por isso que ele gera dissensão, ele gera confusão, ele gera reclamação e murmuração. Aí eu quero ler com vocês ali no livro de Filipenses, não precisa abrir, pode só colocar aí para nós adiantar um pouquinho, Filipenses 3. Eu vou ler a partir do 17. Paulo está falando para esses irmãos que estão lá em Filipos. 3, a partir do 17, eu vou ler até o 19. Irmãos, sede meus imitadores e observai os que andam segundo o exemplo que tende em nós. Pois há muitos, dos quais muitas vezes vos disse, agora novamente digo chorando em lágrimas, que são inimigos da cruz. O seu fim é a perdição e o seu Deus é o ventre, e a sua glória é a vergonha. Só pensam nas coisas terrenas. Aí depois é aquela que diz o 20, né, que a nossa pátria está nos céus, que lá que nós estamos esperando nosso Senhor e Salvador, a esperança do corpo glorificado. Mas aqui, mais uma vez, essas pessoas que elas têm o coração no ventre delas, na questão de absorver coisas dessa terra, a mentalidade delas é terrena. É se estabelecer aqui na terra. E não proclamar a palavra do céu para a terra. É ele mesmo se estabelecer aqui para poder absorver coisas da terra, para poder saciar o seu ventre, que se torna insatisfeito porque ele não prende nada. Agora, alguém que foi para o céu,
Agora ele está completo e agora ele faz o reino lá do céu, fim para a terra. Tido um propósito, as suas virtudes. Aleluia. Depois, a gente vê também uma outra característica, que coloca essa outra característica. Então, essa característica, né, que não serve a Deus, serve o próprio ventre, né, que serve a sua, se a pessoa sempre tem necessidade, se a pessoa tem necessidade de reconhecimento, se a pessoa tem necessidade de ter as coisas, do dinheiro, da ganância. E também essas pessoas têm uma característica que elas são aquelas pessoas amáveis, aquelas pessoas queridas, aquelas pessoas persuasivas. Ela tem uma palavra que ela é lisonjeira. É aquele jeito bajulador. Aquele jeito que tem uma aparência de acolhimento. É uma conversa macia. É gente encantadora, é gente sedutora. É gente que, se nós não estivermos na nossa condição madura e responsável de fé, nós somos enganados facilmente. Porque é gente que usa todo o potencial de Deus para poder trazer esse convencimento, essa persuasão. Isso é muito perigoso, irmãos. A gente está orando a Deus aqui. Primeiro, para que nós não sejamos essas pessoas, né? Senhor, me livra de ser essa pessoa, Senhor. Me livra de ser essa pessoa. E segundo, que nós também nos livre dessa pessoa, que a gente possa perceber quem é essa pessoa. Que nós não sejamos ingênuos, imaturos. Que aí é o que a gente vai ver agora na porção seguinte. Então, amém? É gente que serve o próprio ventre, está sempre preocupado em se locupletar, seja emocionalmente, seja fisicamente, seja material. Essa pessoa, essa que serve o próprio ventre, ela não aguenta uma enfermidade, irmãos. Ela tem que estar sempre bem fisicamente. E a saúde é tudo para ela. Ela precisa estar sempre materialmente, que é o que nós falamos do dinheiro, da ganância. É uma pessoa que ela não sabe lidar com a escassez. Então, essa pessoa, isso aí continua ali no versículo 18. Onde é que está aqui o meu 18 na linguagem de hoje? Achei interessante isso. Então, essa conversa macia, essa bajulação, que engana o coração das pessoas mais simples. Na minha versão aqui da Almeida Revista e Corrigida, fala uma palavra que eu achei interessante, que é o incauto, que é uma pessoa que não tem cautela, é uma pessoa que ela é simplória, é ingênua. Essa pessoa ela é fácil de ser enganada. Então, aqui vem uma palavra de prudência. Nós não podemos ser imprudentes. Escreve aí, irmãos. Usa essa palavra aí. Deixa eu voltar aqui. Caiu minha Bíblia no chão aqui, desmarcou tudo. Incautos, corações, enganam corações incautos. Essa palavra macia, essas lisonjas, né? Esses elogios exagerados, enganam pessoas incautas. Quem são esses incautos que não têm cautela, que não têm prudência? Nós precisamos ser prudentes. Que são ingênuas quando não tem que ser. E aqui eu quero que a gente vá lá no livro de Mateus, no capítulo 10.
Mateus 10. Não precisa abrir, só anota aí, tá bom? Mateus, capítulo 10, no versículo 16, diz assim: escutem, eu estou mandando vocês como ovelhas para o meio de lobos. Sejam prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Olha só, aqui está trazendo essa questão. Mas como é que está falando para... Não pode ser simples, porque senão vai ser enganado, mas ali diz que tem que ser simples. O que quer dizer isso? Aqui, Paulo estava enviando os irmãos ali numa comissão para eles irem treinando já essa coisa de entrar nas cidades, ministrar, entrar na casa das pessoas. E ele diz, eu estou mandando vocês como ovelhas no meio de lobos. Então, é um ambiente árduo, um ambiente de morte. E para isso vai ter momentos que vocês vão ter que ter prudência. Quando tem que ter prudência? Quando está diante dessas palavras de engano. Aí tem que ser prudente, como a serpente. Saber se defender. Agora, há outros momentos para a gente não ser pessoas também, para essa prudência não se transformar numa desconfiança patológica, também a gente tem que ser simples. Não precisa ter medo. Não precisa ter medo de morrer. Uma ovelha no meio de lobo vai morrer. Então, ao mesmo tempo que em algum momento tem que ser prudente diante desses falsos pastores que estão ensinando, ao mesmo tempo, como ovelha, muitas vezes a gente vai ter que morrer. Agora, saber quando que eu vou ser simples, não ser simples no sentido de ser presa fácil. Nós somos presas voluntárias. Uma coisa é alguém, um falso profeta vem, por exemplo, para ti, tu identifica que ele é falso profeta, e tu recebe em Deus, tu te colocar ali como quem está sendo enganado, mas no fundo está se preparando para poder posicionar. Aí tu não está sendo enganado. Aí tu está ali intencionalmente numa relação de ministração. Amém, irmãos? Por isso que nós não precisamos ter medo de ninguém nem de nada. Porque o verdadeiro amor lança fora todo o medo. Amém? Então, são essas pessoas simples, né? Essas pessoas que enganam, essas pessoas que têm essa capacidade, essa lisonja, esse jeito, elas falam o que a gente quer ouvir e não aquilo que a gente precisa ouvir. Por isso que o evangelho, o ambiente do evangelho, ele não é um ambiente agradável, irmãos. Nós temos falado isso, né? Amém? Não é um ambiente agradável, não é um ambiente que a gente vai escolher estar junto. Por isso que quando a coisa fica muito agradável, quando fica muita promessa, quando fica muito triunfo, quando fica muita vitória, quando fica muito milagre, quando fica muito prosperidade, a gente tem que desconfiar, irmãos. O ambiente de palavra é um ambiente hostil, é árduo. É como ovelha no meio de lobo. Aleluia. Então, e para finalizar, para a gente ir para a última parte, que eu entendo que a última parte agora ela vai ser a mais profunda, a mais reveladora, ele diz assim, ó, no 19, a obediência de vocês é conhecida de todos. Dá uma olhadinha aí nesse texto aí, vê comigo aí. A obediência de vocês é conhecida de todos. Amém? E ele diz, aí numa outra linguagem que eu tenho aqui, uma nova tradução aqui, uma linguagem atual, fala que todos sabem como vocês têm sido fiéis ao Evangelho. Em outras traduções, desobedientes. É por isso eu me alegro por causa de vocês. Então, ele está dizendo assim, ó, vocês não vão ser enganados porque vocês são submissos, porque vocês são obedientes, porque vocês têm fundamento, porque vocês têm recebido mesmo, eu me alegro porque eu tenho recebido testemunho de quanto vocês têm sido firmes na obediência. E isso vai ser um antídoto para que vocês não sejam enganados.
E eu me alegro, essa é a minha alegria. Irmãos, a nossa alegria é ver os irmãos obedientes, é ver os irmãos submissos, é ver os irmãos em Cristo, é ver as casas servindo ao Senhor de todo o coração, sem medo do que pode sofrer, mas ao mesmo tempo com prudência, maturidade. Me alegro pela obediência de vocês. A obediência gera alegria, a submissão a Deus, a submissão à comunhão, a submissão às autoridades, esses relacionamentos todos que nós estamos estudando, isso gera alegria na vida dos irmãos, nos nossos pais espirituais, porque Paulo está falando como pai aqui, falando como apóstolo. A gente dá alegria para os nossos pais. E aí agora entra no versículo 20, que aí eu quero que a gente fique bem atento. Nesse versículo 20, eu vou tentar sintetizar, pedir graça de Deus aí para sintetizar um pouco, mas foi aqui que eu recebi muita revelação. Porque daí ele diz assim, né? Ele finaliza assim, o Deus de paz o Deus de paz esmagará em breve a Satanás debaixo dos vossos pés. A graça do nosso Senhor Jesus seja convosco. Então, queridos, olha só. O Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. Então, tem coisa aqui que a gente precisa entender melhor. Então, primeira coisa que a gente tem que entender, antes a gente entrar no texto lá de Gênesis, que eu acho que é de lá que vem essa palavra. Um Deus de paz esmaga alguém ou alguma coisa? Um Deus de paz é um Deus de paz, é um Deus de pacificação, é um Deus de ordem, é um Deus que não é um Deus de confusão, de esmagar ninguém, nem nada. Um Deus de paz esmagará. Queridos, a paz. Por isso que eu gosto de dizer, eu gosto de escrever nas mensagens. Você já deve ter se dado conta já, né? Quando eu escrevo para vocês, eu digo a paz, a paz, a paz, a paz. Um Deus de paz, o príncipe da paz, pacificador. Essa é uma característica essencial do nosso Deus. Ele é paz. Por isso que ele apacenta. Só que essa paz, meus irmãos, é no meio de guerra, é no meio de situação de Satanás, está trazendo confusão, está trazendo morte, está trazendo dissensão, está trazendo ensino de demônios, doutrinas que não são saudáveis, como a sã doutrina, fundamentos, só que isso tudo vai ser esmagado. E aí eu quero que a gente vá, e aí sim eu quero ler com vocês, lá no livro de Gênesis, no capítulo 3, o livro do início, o livro do começo, o livro da essência. Gênesis, capítulo 3, quando a terra é criada, quando o homem é criado. E agora aqui eu quero ler quando o homem cai, na queda do homem. Então o homem desobedece. E aí eu quero ler com vocês aqui. Então, é uma relação aqui. Eu vou ler desde o versículo 1 aqui, acompanha comigo, presta atenção, nós estamos terminando, presta atenção, que eu quero que tenha uma rema para a tua vida aqui nessa noite. Eu quero que tenha uma revelação aqui para o teu coração nessa noite, para tu absorver. Mas a serpente, porque daí ele fala ali do casamento, ele fala ali do homem que deixa seu pai e sua mãe, fala ali da família que está começando, fala ali da bênção de Deus, a terra toda criada, todas as árvores, os animais, agora está tudo organizado, e aí diz que vem agora um desses animais, foram criados, tomado ali por Satanás, e vem fazer um diálogo com a mulher. Mas a serpente, a mais sagaz de todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comerás de toda a árvore do jardim? Olha só como é que é, irmãos. Ele mesmo vem perguntar aquilo que já foi dito por Deus. Ele sabe. Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais.
Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos e perceberam que estavam nus. Coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? E ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estava nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: o que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e és entre todos os animais selváticos, rastejarás sobre o teu ventre e comerás todos os dias da tua vida do pó. Aí agora o 15. Presta atenção agora, é aqui que eu queria chegar. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, e ele te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Até aqui. Então, queridos, aqui, quando Paulo está falando aqui para os irmãos, ele está dizendo, olha, tem uma doutrina, tem algo que está vindo aí que é enganoso, só que eu quero dizer que eu estou alegre pela obediência de vocês, porque em breve o Deus de paz ele vai esmagar esse Satanás em breve através de vocês. Bom, aqui é a primeira coisa que a gente tem que entender e tem que escrever. Através de nós é através do Espírito Santo, não é através da nossa vida. É através da vida da igreja. É através da nossa vida na consciência da comunhão. É através da nossa vida como participação de promessas que são eternas, desde essa época aqui. Que chega nos dias de hoje. E nós agora somos eleitos. Por isso que temos a responsabilidade de não ser simples e de ser conhecedores de doutrina, da sã doutrina. Não podemos ser gente que não tem prudência. Para não acatar qualquer coisa. Então, essa pessoa aí, ela vai ter agora a capacidade para que essa promessa se cumpra. Porque quando ele fala isso aqui, irmãos, ele está dizendo que a questão é da descendência. Então, aqui tem a descendência do homem e a descendência de Deus. A descendência do homem, ela é manipulada pelo diabo. E a descendência de Deus, ela é orientada pelo Espírito. Então, a descendência do homem é a serpente. Aquilo que é humano, aquilo que não é, aquilo que é da carne. Aquilo que é o diabo enganando, é nós ali sendo frágeis. Então, essa doutrina que Paulo está falando aqui já vem há muito tempo. Já vem enganando há muito tempo. Já vem com lisonjas há muito tempo. Vem com uma palavra persuasiva faz muito tempo, desde o início de tudo. E aí, essa palavra, que ela é uma mentira, ela, presta atenção, irmãos, ela é uma mentira, mas que ela tem aparência de verdade. Então, o diabo, ele é mentiroso, só que ele usa uma aparência de verdade. Por isso que ele engana fácil. Porque ele usa essas pessoas que elas fazem do seu próprio ventre o seu Deus, essas pessoas que servem o seu ventre. É aí que ele entra.
É aí que ele oferece, é aí que ele semeia. É gente que não serve a Deus, que não tem, porque daí é facilmente enganado, porque a ardilosidade é muito grande do engano. Porque o que ele fala? Parece que é verdade. Ele diz, os olhos de vocês vão se abrir. E os olhos deles abrem mesmo. Só que os olhos deles abrem não para olhar para Deus, para olhar firmemente para Jesus, para se submeter. Os olhos deles abrem de forma gananciosa, desobediente e gera neles vergonha. Medo. Se escondem. Tu entendeu como é que a gente está? Com medo. Agora eu estou pelado. Tu viu o medo que a gente tem de ficar pelado? O medo que a gente tem de confessar nossas coisas uns para os outros? O medo que a gente tem de mostrar as nossas debilidades. Isso já é um fruto comido já há muito tempo. E aí a gente se esconde, aí a gente se separa de Deus. Porém, inimizade entre a tua descendência, aí a inimizade é uma inimizade de Deus. E essa inimizade de Deus nos faz pessoas que geram inimizade entre nós, dissoluções, dissensões. Consegue entender como está conectado na linha de tempo espiritual, eterna, essas duas palavras, irmãos? O que Paulo está querendo dizer aqui? Do alto da sabedoria de Deus no chamado dele. Ele está dizendo, essa é a descendência que fala mentira com aparência de verdade, fala a verdade mentindo. E Deus, por outro lado, fala as coisas que é verdade e parece que é mentira, porque ele diz, não morrereis. E Deus tinha dito, se tu comer, tu vai morrer. E aí ele diz, não, certamente tu não vai morrer. O homem morreu, irmãos? Não, literalmente não morreu. Mas o que morreu foi a amizade com Deus. Ele se separou de Deus, ele se escondeu, ele se envergonhou, ele não confiou mais no que Deus dizia, ele confiava mais na capacidade dele de fazer roupa, na capacidade dele de se cobrir, na capacidade dele de se travestir, na capacidade dele de criar vários personagens, por medo, por não ser obediente. E a gente começa a ensinar essas coisas. E o que Paulo está falando é isso. São coisas muito parecidas. É a mesma mulher que está dando a luz, só que uma está dando a luz, essa humana, ela está dando a luz para coisas muito parecidas. São homens, só que um é joio e o outro é trigo. São coisas muito parecidas. São dois homens que, se tu olhar, tu vai ver. Não, mas isso é um pastor. Não, mas isso aqui é um pai. Não, mas isso aqui é um profeta. Não, mas isso aqui é... Queridos, nós vamos ter que ganhar uma capacidade em Deus de perceber se é joio, se não tem semente, se foi plantada por Satanás de noite, ou se é trigo, foi plantada à luz do dia, para todo mundo ver. Tem semente que gera comida, que gera pão, que gera alimento. E aí eu quero que a gente vá finalizando já ali em João 8. Vai ali no Evangelho de João, no capítulo 8. Esse eu queria que tu abrisse comigo também, se tu puderes. Aleluia. João 8. Continua conectado comigo aqui, tá bom? Continua conectado comigo, continua pensando ali nessa doutrina, nesse engano, nessa astúcia, nessa lisonja, mas aquele que serve a Cristo, que não serve o próprio ventre, ele vai ter discernimento, ele não vai ser facilmente enganado, ele vai ser obediente, isso vai gerar alegria na comunhão e vai gerar, no fim, essa capacidade de pisar na cabeça. Ferirá a cabeça e tu ferirás o calcanhar.
Agora, a gente vai lá e vê Jesus falando de libertação para os judeus. Jesus está falando ali. Os judeus estão com dificuldade de entender o que aqui? Paternidade. Estava falando de descendência lá. Tem inimizade entre descendência humana e a descendência espiritual. Satanás, que trabalha naquilo que é humano, e a palavra de Deus, a sã doutrina, que trabalha naquilo que é nascido do Espírito. Paternidade. Agora ele vai falar aqui, então eles estão com dificuldade de entender porque eles pensam que são filhos de Abraão. Eles não querem receber aquela paternidade de Jesus como filho, que expressa a paternidade do Pai. Eles dizem, não, nós somos filhos de Abraão. Esse é o conflito que a gente tem, irmãos. A gente não sabe quem a gente não assume a nossa responsabilidade, porque, no fundo, a gente continua ainda envergonhado, escondido, camuflado. Então, eles se escondem ali na letra da lei, porque eles não têm condição de absorver essa nova aliança, essa nova paternidade, essa nova descendência do Espírito agora. João 8, a partir do versículo 44, ele está discutindo ali com esses judeus, né? Então, Jesus diz assim, vocês pertencem ao vosso pai, o diabo, e quereis executar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, pois não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, que é o caráter dele, pois é mentiroso e pai da mentira. Contudo, porque vos digo a verdade, não credes em mim. Então, queridos, é uma questão aqui, ó, no fundo, de paternidade. A paternidade do Espírito, a paternidade de Deus, ela é libertadora, nos liberta, irmãos, dessa paternidade que ela nos fez mentirosos porque mentiram para nós. E fizeram com que uma aparência de verdade nos enganasse. Porque é algo muito bem articulado, é muito bem feito. Mas Deus, ele enviou o Filho para libertar. Como é que a gente se liberta? Com conhecimento da verdade. Conhecereis a verdade, versículo 32, desse mesmo capítulo 8, e a verdade vos libertará. Versículo 36, se o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres, irmãos. Nós precisamos ser verdadeiramente livres. É isso que Paulo está falando. Cuidado, porque vocês precisam ser verdadeiramente livres dessa paternidade do inferno. Se vocês forem amigos do mundo, vocês são inimigos de Deus. O diabo fala uma verdade que é mentira. E às vezes parece que Deus fala algo que não é verdade. Vai morrer, não vai morrer. Morreu porque a perspectiva de morte é outra. Porque a perspectiva, sabe qual é a perspectiva de morte? É um calcanhar machucado. Agora, a destruição do inferno, dessa mente, vamos pensar essa cabeça esmagar debaixo dos nossos pés, né? Esmagar, vamos pensar essa cabeça esmagada. É mais ou menos o que aconteceu com Golias. Golias foi morto por Davi. Davi foi lá com a espada, foi ali e arrancou, com a espada dele mesmo, arrancou a cabeça de Golias. É a figura da cabeça, pensa na figura da mentalidade, a figura da mente de Cristo e a mente humana. Essa mente foi esmagada por Cristo. Agora, queridos, essa realidade, ela fere o calcanhar, não é uma coisa de qualquer jeito. Há uma dor. Sabe qual é a ferida do calcanhar? É aquilo que Jesus passou. Aquilo feriu, aquilo machucou. É nós não ter aceitação. Ele está dizendo, eu estou falando tudo isso para vocês, a verdade para vocês, e vocês não creem em mim. Isso fere a gente. Nós somos pessoas que fomos preparados para ser feridos. Mas nós temos a mente de Cristo.
Nós não fomos preparados para ter a cabeça arrancada, para ter uma mentalidade que qualquer coisa se deteriora, qualquer coisa se desintegra. A gente está pensando uma coisa, daqui a pouco aquilo ali explode na nossa cabeça. Uma mente sem consistência, uma mente que não é confiável, uma mente que é vulnerável, que anda conforme as circunstâncias, que chega alguém perto de nós e diz, não, pega aquilo ali porque aquilo dá. E aí tu olha, tu deseja e tu pega. Por quê? Porque o teu próprio ventre é que tu está servindo. Nós estamos servindo a Deus aqui, irmãos. Nós estamos aqui servindo a Deus aqui, nós estamos orando aqui. Eu recebi muito essa palavra aqui no meu coração. Por isso que peço até perdão para vocês, me estendi um pouco aqui, mas eu creio que tem algo de revelação aqui para o nosso coração. O Deus de paz esmagará, vai esmagar nossa própria cabeça quando é mente humana, para que gere ali uma mente de Cristo ainda, e a gente fica com o calcanhar ferido. Mas a gente vai se submeter a Deus, resistir ao diabo, e ele vai fugir de nós. Nós não vamos ser presa fácil. Tu não é presa fácil. Nós vamos conhecer essa doutrina. Nós vamos nos entregar completamente ao Senhor. Completamente ao Senhor. Para poder ser como o apóstolo Paulo, que orienta, que faz saudação, que dá exortação também, que ensina, que abre os olhos, que se alegra com a obediência e que não se conforma com essa doutrina que não é saudável. Amém, irmãos? Era isso que eu queria trazer para vocês. Espero que vocês tenham absorvido aí alguma coisa, que eu tenha conseguido, pela graça, entregar um pouco do que eu recebi para vocês e, enfim, a gente vai continuar conversando. Hoje já vamos ficar aqui, não vamos fazer perguntas hoje, mas se tu tiver alguma pergunta, se surgir alguma pergunta depois de tudo isso que a gente conversou, escreve aí, né, do hoje ou durante a semana, e na semana que vem, antes da gente finalizar, a gente pode trabalhar um pouquinho ainda para deixar mais claro ainda aquilo que a gente aprendeu hoje. Tá bom, queridos? Isso ficou gravado, né, Samuel? Ficou gravado, né? Ah, dá para a gente ver de novo, então, lá. Graças a Deus. Deus abençoe a todos. Muito obrigado aí por estar junto comigo aí nessa caminhada. Vocês são essenciais aí nesse tempo aí. E vamos finalizando essa linda carta aí que a gente já está com saudade aí, tá bom? Um beijo, Deus abençoe. Amém. Beijo.